Tudo bem, Ai, Renato? Muito isso. prazer, muito feliz de Tudo jóia. receber você hoje aqui comigo, com a Prazer gente. é meu. Feliz igual. Obrigado pela chance de poder estar aqui com você hoje. Imagina, Prazer enorme. muito incrível poder contar com você, com a sua expertise aqui para contar um pouquinho para a gente, para conversar um pouco com a gente. Olha que massa, ele já está com um mapa do mundo atrás dele, que é isso aí, né? Esses países todos coloridos aqui atrás de mim são os países por onde eu já passei. Todos os É países que eu mesmo? conheço, onde eu tive trabalhando, dando aula, ou então passeando, ou até mesmo pedalando, né? Fui ciclista profissional de mountain bike ainda. Tem bastante história aí Nossa, para a gente poder contar. que massa, que massa. Pessoal, eu quero saber aqui de quem está se conectando, a gente ainda está começando aqui, mas quem às vezes sente ansiedade? Vamos ver se alguém, se tiver uma pessoa que sente ansiedade, nossa live já vai ter sentido, mas duvido que tenha só uma pessoa, porque a ansiedade é a grande doença desse século, né? É o que Você dizem. fixou meu arroba lá, é Renato Meca com dois Cs. Epa, errei. Renato.meca com dois Cs. Isso. Ainda bem que. Peraí. Bacana. Epa. Renato, vamos começar assim, ó. Você começa se apresentando, já tô vendo que a Celina tá falando que tem ansiedade, a Késia, Rodrigues Martins Lúcia, Cris, enfim, muita gente vai dizer isso. Então, começa aqui se apresentando um pouco, contando quem é o Renato, porque é para as pessoas entenderem por que eu tô convidando você por aqui. Exato, né? Vou contar uma história então para explicar o porquê que hoje eu ajudo as pessoas a superarem problemas emocionais e se livrarem de tudo que gera ansiedade, né? Na verdade, eu sou de formação professor de educação física e trabalhei por muitos anos fora do Brasil. Eu morava na Indonésia, onde eu gerenciava uma rede de academias de ginástica que tinha em torno aí de 50 academias espalhadas por toda a Ásia. Então, a minha casa era na Indonésia, mas essa rede de academias tinha academias na própria Indonésia, na Malásia, em Singapura e na Índia. E juntamente Caramba, com isso, e juntamente com essa companhia, eu trabalhei também para uma outra companhia da Nova Zelândia que produz aula de ginástica e vende para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Então, o pessoal aí de academia conhece aí, ó, essas aulas que vêm de lá, né? Então, eu tive a chance de trabalhar diretamente com os diretores dos programas internacionais e tudo mais. Sabe, foi assim um período fantástico da minha vida, onde eu pude me desenvolver, não só pessoalmente, né? Cheguei num nível, num patamar pessoal muito alto, mas num patamar profissional altíssimo também, que eu jamais teria chegado se eu tivesse ficado aqui no Brasil, tá? E por não ter escola, né, faculdade de educação física lá na Ásia, ah, não principalmente tem? não, isso é uma coisa que tem em alguns países só, né? A gente tem no Brasil, tem na França, Itália, até nos Estados Unidos, alguma coisa parecida, mas enfim, lá eles não têm como ter uma formação profissional de professores ou instrutores, personal trainer, né? Então a minha função lá era, além de dar aula também nessa rede de academia, era de gerenciar. Eu gerenciava todo o setor aeróbico, onde eu treinava novos professores para poder dar aula, né, trabalhar nessa academia, dar aula de ginástica e também como personal trainer. E o grande diferencial disso tudo foi a transformação pessoal de cada aluno que chegava até a gente. Porque o que eles queriam, na verdade, e o que eles precisavam para chegar lá no objetivo deles, né? Que é essa grande, a grande sacada do mercado hoje, né? Então, todos os professores que eu treinava para trabalhar com a gente nessa rede, a gente não vendia só o exercício e atividade física por si. A gente oferecia mais, a gente oferecia uma qualidade de vida, uma consciência corporal, uma sociabilização, porque o pessoal ia para academia. Eu sempre digo, né, que quem vai para academia só encontra gente bonita lá, porque quem está de mau humor acaba nem indo, né? Então acaba encontrando gente de bem com a vida, que está a fim de conversar, e não só com o físico em cima, né? Que é o que todo mundo pensa Ó, geralmente. ontem eu fui mal-humorada pro CrossFit. Ah, olha aí. Mas chega lá e Mas desamarra, também não é? saí bem-humorada, né? Fui Pois é, mal-humorada, entendeu? saí bem-humorada. Não o exercício pelo exercício, mas você vai lá e já começa a ver gente, a própria endorfina faz com que você se sinta melhor. Então mexe com qualidade de vida. Não foi melhor fazer o CrossFit do Aqui, que ó, o olá, Paulo queria olá, entrar aqui para falar um oizinho para você. tudo bem, tudo jóia? O Paulo tá com um bebê hoje, o sábado e domingo a gente fica sozinhos, né, com o É o nosso dia filho. dele.
Então, o Paulo tá de babá agora. Boa, é isso aí, tem que participar. Então, você percebeu que essa função do exercício foi bem melhor você ter ido para o CrossFit, mesmo que, né, empurrada, e voltou melhor do que ter ficado Com em casa e certeza. ficar emburrada até a noite. Talvez fosse dormir emburrada. E isso é o que gera ansiedade. A gente vai chegar no papo já já, né? Então, eu fui para lá, para a Ásia, com essa pegada, com essa função, né? De também desenvolver essa companhia por esse lado de não só impessoal do exercício, ir lá e ficar fazendo, levantando peso e tudo mais, mas de movimentar a massa mesmo nesse sentido de poder alcançar mais pessoas, melhorando qualidade de vida, né? E olha só, o trabalho ia em vento e poupa lá, sabe? Eu viajava demais. Todos esses países aqui que estão pintados aqui atrás da minha cabeça são países onde eu estive trabalhando ou então pedalando. Ainda fui ciclista profissional de mountain bike junto com tudo isso, né? Olha só, eu dava entre treinos e aula de ginástica, eu dava em torno de 30 aulas por semana, gritando e suando, e ainda ia pedalar de final de semana para poder completar. Mas era um momento que eu tinha de aliviar o meu estresse, né? Então Que eu pude conhecer massa. o mundo todo, viajei o mundo todo e, enfim, né, tive aí E é uma uma coisa ascensão. engraçada, né, Renato? O seu mapa, ele não é eurocêntrico, né? Ou é? Não, não é, Não, não. não, tenho a América tá para cá, é o mapa que a gente usa aqui. Não, ele É muito... é o eurocêntrico, sim, tem a Europa aqui para cima da minha cabeça, acho que Não, dá mas para quando ver o todo. mapa é eurocêntrico, é que a Europa está no meio. Se você olhar os mapas do mundo, eles sempre colocam mais ou menos a Europa como se estivesse no meio, que na verdade é uma invenção, né? Porque a Terra é redonda. Sim, Tipo, sim. onde que tá o meio, não existe meio. Então, A Europa tá no meio, o Brasil tá mais pro canto aqui que a gente não consegue enxergar, a ah, América tá para cá. É. Mas enfim, né? Então, era uma viagem assim, era muito frequente eu estar sempre em trânsito viajando para algum lugar, né, nessa ascensão toda que eu tive. Por exemplo, uhum. né, quando a gente tinha workshop, que a gente dava aula para outros professores e tudo mais, era muito comum que eu desse aula na sexta-feira de manhã na Indonésia, na sexta-feira à noite eu estava na Malásia, e no sábado de manhã, o dia todo, eu estava em Singapura. Era uma loucura, sabe? Assim. E ainda ia dormir nas Filipinas para poder dar aula lá no outro dia e voltar para a Indonésia para poder dar aula segunda-feira de manhã. Então, assim, foi uma viagem de um Quanto tempo? desenvolvimento. Eu fiquei Quanto muitos tempo anos você lá. morou? Eu morei por 6 anos na Indonésia, fazendo esse trabalho. Até Bastante. isso, né, durou só 6 anos, na verdade, né, que é uma eternidade, mas porque um dia, né, eu estava num encontro de motos, eu participava de um grupo de moto esportiva lá na Indonésia, onde eu morava, e era uma quinta-feira, um feriado na Indonésia. A gente saiu para fazer um evento do Clube da Moto e acabou chovendo. E moto esportiva, elas são muito grandes e não combina muito com o chão molhado, né? A gente decidiu voltar para casa. E nesse caminho de volta para casa, estávamos todos numa praça rotatória, né, uma fila de motos paradas lá, e um caminhãozinho de entrega, um caminhãozinho baú de entrega, achou que já haviam passado todas as motos, e ainda havíamos eu e mais duas motos atrás de mim. Só que ele entrou na rotatória e acabou me fechando. O para-choque traseiro dele travou a roda da frente da minha moto e me derrubou, né, de cabeça no chão. Foi onde eu quebrei o pescoço, fraturei as vértebras cervicais 3 e 4 e tive uma lesão medular a nível cervical 3, né? Para quem não está muito familiarizado com isso, uma lesão a nível cervical no pescoço torna uma pessoa tetraplégica, né, que perdeu movimentos todos do pescoço para baixo, e para baixo da cervical, né, a nível torácico para baixo, paraplegia, a gente tem a funcionalidade dos braços. Então, nesse dia, né, apesar de ter sido um tombo bobo, né, a gente fala até, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo e não só isso. Eu perdi tudo isso que eu tinha construído profissionalmente e pessoalmente. Sabe, esse tombo foi numa quinta-feira. Eu fui voltar à consciência e me lembrar de tudo no domingo, quando meu irmão chegou, foi do Brasil para lá para me ajudar. Sabe, e me lembro nesse toque, quando a gente fala de emoções, né? Acho que por ter o meu irmão chegado perto, ligou alguma coisa, ligou alguma chave, e eu me lembro desse dia para frente.
Foi até ele que me disse que é o estado que eu estava, sabe? Porque eu estava numa cama deitado e lembro de abrir os olhos e ver meu irmão, assim, muito próximo de mim, sabe? Como se estivesse querendo sentir algum cheiro, alguma coisa assim, né? Aí eu até falei assim, ué, o que você está fazendo aqui? Aí ele colocou uma mão no meu peito e falou assim, cara, tá tudo bem? Aí eu falei assim, tá tudo bem, mas eu não tô entendendo, né? O que você está fazendo aqui? Né? Porque ele morava no Brasil e eu estava na Indonésia. E ele falou assim, Rê, você lembra que você saiu para fazer um encontro de moto? E eu falei assim, poxa, é verdade, cadê minha moto? O que eu tô fazendo? Onde eu tô? Né? E eu já estava no hospital há alguns dias, isso era domingo já. Eu já tinha feito a cirurgia do pescoço para fixar as vértebras e tudo mais. Só não me lembrava. Foi daí que ele foi me explicando. Ele falou assim, cara, você saiu para fazer um passeio de moto, acabou que no caminho de volta para casa você sofreu um acidente. E aí já vem aquela pergunta, poxa, é verdade, cadê minha moto, né? E aí ele foi me explicando. E naquele momento eu estava entubado, eu tinha um tubo na boca que me incomodava muito, sabe? E eu falei para ele, falei assim, ô Gui, cara, faz um favor, tira esse tubo da minha boca, porque tá me incomodando, tá me machucando. E aí ele falou assim, poxa, Rei, olha só, você não pode tirar esse tubo da boca, cara, porque esse tubo tá te ajudando a respirar. Se você tirar esse tubo da boca, você vai ter algum problema mais sério e tal. Não pode tirar. E o primeiro tubo, de tanto morder, você quase comeu o tubo. Teve que tirar e passar de novo. E isso machuca, é complicado, não pode tirar. Aí eu falei assim, puxa. E foi me contando, né, de o que tinha acontecido e tudo mais. Foi aí que eu conto essa história um milhão de vezes e todas as vezes eu me emociono, porque foi nesse momento que foi bem chocante, sabe? Que eu falei para ele assim, poxa, Gui, tá bom então, eu entendi que eu não posso tirar esse tubo da boca. Então me desamarra, porque eu preciso me mexer, cara. Eu tô bem inconfortável aqui e eu já entendi que eu não posso tirar o tubo da boca. Foi aí que ele tinha uma mão no meu peito assim, ele pôs a outra mão na minha testa e falou assim, Rê, você não tá amarrado, cara. Você bateu, a moto travou e tal, me contou a história, você sofreu um acidente e fraturou o pescoço, cara. Você quebrou o pescoço e, por enquanto, você está tetraplégico. Sabe assim, passa um filme rápido na cabeça e eu achava que eu não conseguia me mexer porque eu estava amarrado para não arrancar o tubo da boca, né? E eu tentava me mexer, não conseguia, e eu falava assim, poxa, tá bom, já entendi, não vou arrancar o tubo então, né? Me desamarra porque eu preciso me mexer, né? E quando ele me disse isso, sabe quando passa aquele filme, eu falei assim, poxa, tudo que eu construí, né? Andar de bicicleta, que era a minha paixão, né? E dar aula e viajar e fazer tudo o que eu fazia sozinho, toda a autonomia que eu tinha construído tinha acabado tudo naquele momento, sabe? Eu tinha perdido não só a parte profissional, mas também o lado pessoal da coisa. E quando parece que o buraco já estava bem fundo, né? A gente começou a passar por outros problemas que vieram juntos, porque os hospitais da Indonésia não tinham condições de tratar um paciente com tal severidade. E aí eu tive algumas paradas cardíacas e uma delas durou por quase 6 minutos. 6 minutos parado sem oxigenação cerebral, sabe? É muito drástico. E o médico chamou meu irmão, do meu lado ainda, e falou assim: olha, ele vai a óbito, ele vai morrer, nós não temos condições de cuidar dele se ele não sair daqui agora. Sabe? Aí, com 14 dias depois do acidente, meu irmão, junto com o pessoal lá dessa companhia que eu trabalhava, conseguiu me transferir para Singapura, que fica a quase 2 horas de voo da Indonésia, onde eu fiquei por mais 30 dias com condições hospitalares bem melhores, até que meu irmão conseguisse montar uma UTI dentro do avião, a autorização primeiro, né, da companhia aérea, depois montar uma UTI dentro do avião para me trazer de Singapura para o Brasil. E isso aí envolveu minha mãe e meus pais aqui fazendo uma mega campanha aqui no Brasil para poder levantar dinheiro, até o governo, né, que por sorte ajudou, porque mais da metade da grana veio do governo, porque foi um transporte muito caro, sabe? Foram 2 médicos aqui do Brasil para Singapura para poder me buscar, para poder fazer esse translado. Então são pontos, na verdade, que eu vou te contar já já,
onde eu me apoio hoje para fazer o que eu faço, sabe? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu Isso tinha faz quanto perdido. tempo, Renato? Foi em 2013, faz 8 anos, 9, quase 9. Então, e quando eu cheguei no Brasil, eu tinha perdido muito peso, eu tinha perdido quase 30 quilos já, talvez pela massa muscular que fica inativa e vai embora, né? Eu estava com uma alimentação por sonda nasal, então era tudo complicado. Mas imagina como é que estava a minha cabeça. Era muito remédio, eu ficava dormindo quase que o dia todo. Eu estava muito depressivo, eu estava pensando, sabe, ansioso, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu tinha muito medo de morrer, mas ao mesmo tempo eu achava que a única solução cabível para tudo e melhor para todo mundo, inclusive para mim, era que se eu realmente morresse, porque não tinha mais saída. Como é que eu ia viver daquele jeito? Como é que ou desse jeito, né, que eu vivo hoje? Como é que eu ia fazer as coisas todas daí para frente, sabe? Até que eu fiquei, eu vim ligado no respirador mecânico de lá para cá, inclusive no voo, e eu vim durante 34 horas, né, de viagem, amarrado numa maca, em cima do apoio de cabeça, embaixo do bagageiro de cabine. Eu vim encaixado ali, né? E tudo que podia dar errado acabou dando certo e eu cheguei vivo no Brasil. Mas ainda assim fiquei mais 2 meses ligado no respirador mecânico para poder desmamar, né, poder sair. Por sorte, o meu diafragma estava funcionando, então eu consigo respirar de uma forma autônoma, não preciso mais da máquina. Por muita sorte, porque é a única coisa, que o único músculo que está funcionando, teoricamente. Ainda fiquei mais algum tempo no hospital até que eu saísse, fizesse reabilitação para aprender como é que seria a minha vida daí para frente, né? O que eu teria que fazer com funcionamento de intestino e tudo mais, bexiga e tudo mais, né? Acostumar com cadeira de rodas, enfim, né? E, e depois de um ano que eu estava no Brasil, eu consegui chegar na casa dos meus pais, que foi onde eu estava fora de hospital, fora de perigo, teoricamente, porque eu ainda preciso de uma enfermeira comigo 24 horas por dia para me ajudar. Eu ainda tenho algumas paradas respiratórias e, Ainda hoje enfim, isso? né? Ainda hoje, muita hipotensão e tudo mais por falta de musculatura ativa. Mas, e por que eu estou contando tudo isso, né? Primeiro, eu não quero que ninguém tenha pena de mim, né? Eu só quero que as pessoas entendam que se um cara com grau de complexibilidade ou severidade motora e física e tudo, consegue viver hoje sem depressão e ansiedade, eu só quero que mostrar para as pessoas que é possível aprender a construir esse sentimento, se livrar disso tudo, entendeu? Mas olha o que aconteceu. Enfim, um ano depois, eu estava em casa e eu estava na cama, na casa dos meus pais já, mas eu não saía da cama ainda. Imagina um cara que viajou o mundo inteiro, sabe? E era assim muito frequente é, não poder sair da cama, do quarto mais. Eu estava muito depressivo, eu sentia que as pessoas que mais gostavam de mim acabavam me deixando mais depressivo e ansioso ainda, porque a minha mãe, por exemplo, né, minha mãe indiscutivelmente é uma das pessoas que mais me ama, né? E ela dizia assim, poxa, isso é besteira de sua cabeça, para com isso, né? Não pense dessa forma. Olha, reza bastante, dorme bem, que amanhã você acorda melhor. E eu falo assim, gente, tudo bem, rezar eu consigo, mas como é que eu faço para dormir melhor? E como é que eu faço para acordar melhor? Sabe, a gente não consegue explicar o que está sentindo. Eu tinha medo de morrer, mas tudo que eu queria mais era morrer para liberar todo mundo disso, sabe? Foi aí, então que eu comecei a colocar em prática toda essa parte que eu desenvolvia já por quase 20 anos, ajudando as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas, sabe? Trabalhar com a parte de construção emocional de cada pessoa através do exercício físico naquela fase, mas agora era hora de eu colocar a minha mente no lugar, aplicar em mim mesmo tudo isso que eu já fazia por muito tempo, porque eu tinha duas opções. A primeira opção era ficar o resto da vida encostado no meu pescoço quebrado, e era um bom motivo para não fazer mais nada pro resto da vida, concorda? Eu tinha um bom motivo, quebrei o pescoço. Não preciso fazer mais nada pro resto da vida. E a outra opção que eu tinha era de levantar do jeito que eu pudesse, fazer qualquer coisa que eu pudesse para melhorar a minha vida e a de todo mundo ao meu redor.
sabe? E duas coisas me incomodavam muito. A primeira delas era sentir as pessoas que sempre me olhavam com estrelinha nos olhos, vendo um cara que ganhou o mundo todo e conheceu o mundo todo, de repente olhar para mim com dó, piedade, com, sabe, um sentimento de tristeza. E o segundo motivo disso é que a minha filha tinha 10 anos de idade na época do acidente. Sabe? E ela também tinha essa estrelinha nos olhos quando falava, meu pai conhece o mundo todo. Sabe? E me incomodava muito o legado que eu ia deixar para ela, principalmente. Então eu falava assim, poxa, se eu conseguir vencer muitos limites próprios e pessoais e profissionais e ganhei o mundo todo, não vai ser um pescoço quebrado que vai me segurar. Eu vou fazer o que eu puder fazer para poder voltar a ver as pessoas me olhando com essas estrelinhas nos olhos. Sem contar que isso influencia não só a mim, mas a todas as pessoas que estão próximas a mim, né? E comecei a entender que a minha mãe, né, e todas as pessoas que, na verdade, banalizavam ou ridicularizavam o que eu sentia, elas, na verdade, queriam me ajudar. A intenção era boa. Elas só não sabiam como. Uhum. E como a gente não sabe como, a gente não tem a direção. Então eu acabava falando assim, é só fazer isso. Pensa de tal forma. Não olha, mas vê tal coisa. E esse é um erro comum que as pessoas cometem, que é confundir o que é simples com o que é fácil. Sabe? Às vezes o simples ele é confundido com fácil. Ah, é fácil. Faz uma oração, dorme bem, que daí você acorda bem no outro dia. Mas concorde que, na verdade, pode ser simples e não fácil. Um exemplo claro disso, né, a gente acabou de passar agora pelas Olimpíadas, né? E a gente viu a seleção de vôlei jogando e tudo mais. Vamos pensar no vôlei. O vôlei é um jogo simples. Você entra na quadra, não precisa nem encostar no adversário, porque fica um de cada lado da quadra. Você só precisa entrar com o seu time, fazer 25 pontos primeiro que o adversário e ganhar o jogo. É simples, né? Mas e como é que é? É fácil fazer isso? Como é que é a vida de um atleta para jogar um jogo? Tem que hora para dormir, ele tem hora para comer, ele tem o que comer, ele tem que treinar. Então não é fácil. Por mais simples que seja, não é fácil. Tá? Você com seus alunos e tudo mais, esse processo que a gente vai Uhum. conversar daqui a pouco. Então, um erro comum das pessoas é confundir, né, o simples com o fácil. E foi o que eu atravessei. E nessa hora que eu falei assim, poxa, eu preciso me levantar e fazer o meu melhor, primeiro, para que eu me sinta melhor, segundo, para que todas as pessoas ao meu redor se sintam bem e para que a minha filha volte a olhar. E hoje eu posso olhar com estrelinha nos olhos para o pai dela, né? E hoje eu posso ver, porque hoje ela deve pensar assim, ó, quando ela pensa no pai dela, fala assim, poxa, nem o pescoço quebrado parou meu pai. Então, é o legado que eu estou deixando para ela, é o exemplo que a gente não fala, a gente faz e mostra, né? Uhum. E Uhum. nessa jornada toda, eu descobri que quando a gente está bem, a gente consegue ajudar outras pessoas. Então, hoje eu uso e mostro, porque eu contei toda essa história, porque eu não tenho problemas em mostrar toda essa debilidade e deficiência, tá? Eu estou aqui sentado agora numa cadeira, eu estou amarrado, porque eu não tenho controle de tronco, tá? Eu estou preso, e a cadeira às vezes impressiona um pouco, mas eu não tenho problema de mostrar isso para as pessoas e falar assim, olha, se alguém com toda essa complexibilidade e debilidade ou deficiência, chame da forma que quiser, consegue viver livre de medicação, depressão, ansiedade e tudo que gera problemas emocionais, consegue viver livre disso tudo, você também consegue. Sabe? E uma das coisas que eu falo bastante quando fazia palestras presenciais era o fato de trabalhar com o emocional das pessoas e dizer assim, ó, é até uma boa para quem estiver escutando a gente agora, né? Me fala para mim, qual é a tua maior reclamação e qual é o teu maior desejo? O que você deseja agora? Enquanto você pensa aí, eu vou te falar a minha maior reclamação e o meu maior desejo. Sabe qual que é o maior desejo de todo tetraplégico? O maior desejo de todo tetraplégico é ser paraplégico. Porque se eu for paraplégico, eu tenho autonomia de braços, e se eu pudesse mexer os meus braços e as minhas mãos, eu teria 99% a mais de autonomia do que eu tenho hoje. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, olha, toma muito cuidado.
com o que você reclama às vezes. Porque a tua reclamação pode ser desejo de outras pessoas ou pode ser muito acima do desejo de outras pessoas. E não deixa que o teu problema emocional te afete a tua vida a ponto de limitar a tua vida ao baixo nível, que é a história de ser positivo e pensar positivo o tempo todo, que é um outro erro comum das pessoas ansiosas. Quando você simplesmente se contenta com isso e acaba aceitando, deixando a sua vida ser nivelada por baixo por algum problema que você acha que não pode ser resolvido, você perde tempo de poder gastar esse emocional com coisas positivas, com você mesmo, com a tua família, com filhos e tudo mais, com os pais e tudo mais, né? Então, esse é o fator da gente pensar positivo o tempo todo, que todo mundo fala assim, não, você tem que ser positiva. Não, mas ó, Elisa, ó, pensa positivo que vai melhorar. Não, mas tá ruim a situação. Mas ó, pensa positivo que vai melhorar. Não é assim que as pessoas falam? E esse é um erro muito clássico e que gera muita ansiedade nas pessoas. Porque o que é ruim é ruim. Você não pode aceitar isso como normal ou positivo, só para ser positivo e achar que está tudo bem. Você está treinando a tua mente a aceitar aquilo como uma coisa normal, uma coisa boa, e acaba se nivelando por esse sentimento a vida toda. Então vai ficar a vida toda sendo diminuída mentalmente ou emocionalmente por uma coisa que não te pertence. E como é que é, então, ser positivo de verdade? Ser positivo de verdade é saber identificar e dar mais valor e atenção para tantas coisas positivas que também acontecem no seu dia, mas que por estar preso em algo negativo, você não percebe. Passam desapercebidas e você não se dá conta. Parou para pensar dessa forma já? Que é uma forma de entendimento? E às vezes as pessoas ficam, poxa, mas está ruim? Não, mas eu estou pensando positivo e vai melhorar. Tudo no final acaba bem. Se não está bem ainda é porque não chegou no final. E você fica a vida toda esperando aquilo ficar bom. E a gente precisa entender que o que é ruim. Mas uma coisa ruim não pode acabar com tantas outras coisas positivas e boas. É aquela história de uma crítica acaba com 10 elogios, né? Então você fica com uma crítica e perde o dia todo, a vida toda, e tantos elogios aí que passam desapercebidos e você nem percebe, não é? Realmente. Você sente alguma coisa parecida com isso com seus alunos? Nesse sentido Total, de total. gerar ansiedade no sentido do aprendizado? Eu fui anotando várias coisas enquanto você estava falando, mas Vamos lá. vou começar por essa última, que faz total sentido, né? As pessoas ficam sempre falando, eu quero falar fluente. Ah, eu quero falar fluente. Ela coloca uma expectativa em algo que ela nem sabe o que é. Porque se eu te perguntar assim, o que é falar fluente? Ninguém tem clareza exatamente daquilo que significa falar fluente. Ah, é Pois conseguir é. falar em qualquer situação. Ah, tem gente que vai falar é conseguir falar sem travar. Só que aí, muitas vezes, você vai esbarrando em coisas que nem em português a pessoa não faz. Tipo, Não às é? vezes a gente tá falando e em português a gente trava. Às vezes a gente tá falando e em português a gente não sabe uma palavra ou a gente não entende Está uma buscando a palavra. perfeição do francês ou se comunicar em Ex- francês, né? Falar em Exatamente. francês. Então, começa por aí. E aí, às vezes, as pessoas que estão no percurso do aprendizado, o que que elas fazem? Elas focam apenas naquilo que elas não conseguem. Então, falam, não consigo falar, não consigo entender, mas ela não consegue olhar para todo o conjunto de mini coisas, de mini passos que ela já conquistou. Às vezes faz um Exatamente. mês. Ó, eu vi o Leandro Linden, que está aqui. Ele é um ativador, que é como eu chamo os meus alunos, né? E ele outro dia me falou: tô sentindo que eu tô num platô, faz um mês que ele tá no meu programa. E aí é louco isso, né? Assim, não tô falando dele, inclusive eu tô falando abertamente porque eu sei que ele vai entender o que eu tô falando, né? Mas às vezes as pessoas elas acham que também o processo de aprendizado ele vai ser uma constante. E aí eu quero que você fale também um pouquinho sobre isso, né? Imagino que as pessoas achem que todos os dias você tem que acordar feliz e pleno e grato porque aconteceu isso com você. Cara, Imagina. não, vai ter dia que você vai falar, A puta que vida, pariu, né? a Desculpa aqui o vida, palavrão, gente, mas assim, imagina. vai ter dias que a gente não E tá. tudo bem. A, E tudo e aí bem. você falou de construção emocional e da inteligência emocional.
a inteligência emocional e a construção dessa inteligência emocional está justamente em entender que vai ter dias que não vai dar, que você não vai E estar tudo bem. bem, E o e que é tudo que bem, você faz? exatamente. Exatamente, tudo bem. E o que é que você A faz? vida, sabe, Elisa, a vida ela é feita de ciclos, tá? Como se fosse um filme. O filme ele começa, ele acontece e ele termina. Tudo que é de bom na sua vida também começa, acontece e termina. Uma festa, ela começa, acontece e termina, né? Um encontro de Uhum. família, enfim, encontro com os amigos, coisas ruins também funcionam em ciclos. Elas começam, acontecem e terminam. Então, esse ciclo da vida é uma coisa natural. Tudo bem coisas ruins acontecerem na nossa vida. A gente tem que tomar decisão, muitas decisões todos os dias da nossa vida. A primeira delas é, eu vou desligar o soneca ou eu vou tocar mais o soneca mais uma vez? A segunda é, que tipo de roupa eu vou pôr? Que cor? Como é que vai ser? Então a gente toma decisões, a gente é treinado para tomar decisões o tempo todo na nossa vida. E qual que é a diferença, então? Eu sentia muito isso na minha época de depressão e tudo mais. Qual é a diferença, então, de uma pessoa que está sempre feliz e uma pessoa que está muito triste? Já parou para pensar que algumas pessoas estão sempre felizes e outras pessoas estão sempre amarradas em alguma coisa triste? Será que essas pessoas que estão felizes, elas ganham muito dinheiro de salário? O carro delas nunca quebra? Elas não têm problema em casa? O filho nunca tira nota baixa? Percebe que, assim, todas as pessoas têm problemas. A diferença é o tempo que cada pessoa gasta em cada ciclo das coisas que acontecem. Então, olha só, uma pessoa que está sempre feliz, ela gasta mais tempo com o ciclo positivo das coisas que acontecem no dia dela. Os ciclos negativos, as coisas negativas, também acontecem, mas ela não se atenta tanto ou não gasta tanto tempo lá. Uhum. As pessoas que são sempre negativas gastam tanto tempo em uma ou algumas coisas ruins e negativas que todas as outras coisas boas acontecem, começam, acontecem e terminam, e ela não dá valor. Não sabe nem identificar às vezes. Sabe? Vamos fazer um exercício clássico agora. Tenta, quem está ouvindo a gente aqui agora, tenta falar uma coisa boa que aconteceu no seu dia, hoje, só agora pela manhã. Tenta achar uma coisa boa que aconteceu. Às vezes a gente tem essa dificuldade de procurar uma coisa boa. Mas se eu disser assim, ó, me fala uma coisa ruim que já aconteceu hoje, você já vomita umas 3 ou 4. Percebe que, como até pelo medo, nesse sintoma de defesa, a gente se atentar mais o que é ruim para tomar cuidado com aquilo, né? A gente começa a construir barreiras mentais, que são os pensamentos paralisantes, limitantes, crenças limitantes e tudo mais. Então, como é que a gente faz? A gente tem que olhar para o que constrói tudo isso. O que constrói o humor de cada pessoa? Por que uma pessoa está sempre sorrindo e tem problemas? E outra pessoa que tem problemas menores está bem amarrada, está mal-humorada o tempo todo. Percebe às vezes que essa minha figura de estar preso numa cadeira, um cara que não consegue nem coçar o nariz ou espantar um mosquito sozinho, consegue ficar feliz e tipo eu, que não tenho problemas parecidos nem perto desse, tô triste. Por que tá acontecendo com isso? Percebe que o valor está invertido nisso? Total. Impressiona um pouco, sabe? E na verdade essa construção do humor, ela vem lá de trás de uma raiz, porque o humor ele é uma demonstração do sentimento formado. O sentimento formado ele é construído através da interpretação de várias informações que chegam até a gente todo dia. Ficou técnico agora, né? Ficou meio que para a gente pensar. Repete, Mas repete. assim, olha só, vamos então do começo para frente. Tudo que chega até a gente são simples informações Uhum. que você vai ou ouvir, ou você vai ver, ou alguém vai te dizer, ou você vai pescar numa conversa, Sentir. a Uhum. televisão, o rádio, sentir. A gente levanta de manhã e já sente se está frio ou não. São todas informações que chegam até a gente. Essas informações, elas têm que ser bem interpretadas para poder construir um sentimento. Já viu aquelas pessoas que explodem? Acontece qualquer coisa, já explode e solta um palavrão, porque ela não interpretou muito bem, juntou todas aquelas informações, pegou só o lado negativo delas e já tomou uma decisão negativa, formou um sentimento ruim, Uhum. tomou uma decisão negativa. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa de várias ferramentas aí para poder
absorver isso da melhor forma possível. Então, a primeira delas é a empatia. Sabe, por que aquela informação está chegando até você? Imagina que uma pessoa chega para você, Elisa, e te critica negativamente. Olha, o seu cabelo está muito ruim, está feio e blá blá blá. Sabe? Poxa, meu cabelo, tá falando o quê do meu cabelo? E percebeu que você está indo pelo negativo? Então, usa a empatia. Primeiro, se essa pessoa falou do seu cabelo, é porque ela gosta de você. Contraintuitivo isso. Se ela não Uhum. gostasse, ela estaria falando mal do seu cabelo para outra pessoa, não para você. E se ela está falando do seu cabelo para você, poxa, então peraí, é uma informação que eu não sabia sobre mim, que eu estou sabendo agora. Sabe aquela figura desenhada no chão? O 6, que eu daqui vejo 6 e você daí vê um 9? Então Uhum. tenta usar essa empatia e fala assim, poxa, por que essa pessoa está correndo o risco de se dar mal e está me trazendo essa informação? Talvez porque eu não esteja enxergando. Então, use essa empatia e um pouco de sinergia para somar essa informação sobre você que você não sabia ainda. E aí você fala assim, poxa, meu cabelo está tudo bem, mas ela falou que não. Então talvez eu dê uma organizada, ou eu simplesmente ignore, porque eu acho que está legal, e isso é uma opinião minha e é o mais importante. Tudo bem, mas percebe que você construiu, através de umas informações, algumas informações, um sentimento agora que você pode usar a seu favor. E realmente, ou ajeitar o cabelo, ou não, ou enfim, tá? É claro que a gente está falando do cabelo, mas quando a gente fala de sensações e emoções, funciona da mesma forma. Então você tinha tudo para falar, falou mal do seu cabelo, já construiu um sentimento negativo e explodir, mas quando você para e soma essa informação a tudo que você já conhece, você pode formar um sentimento positivo, bom, e poder não explodir, ter uma reação melhor. Esse sentimento positivo vai criar um humor melhor, vai te deixar uma pessoa mais focada naquilo que não te tira do caminho, né? Aquele alinhamento de expectativa e realidade e tudo mais. Uhum. Percebe como a gente Isso constrói as nossas fez informações? pensar, Renato, em duas situações que acontecem com quem aprende francês. Uma delas é quando a família, os amigos falam, mas para que você aprende francês? E aí, às vezes, as pessoas ficam frustradas ou dão ouvido demais às pessoas, né? Então, ao invés de reagir no impulso, recebam essa informação ou como curiosidade, a pessoa está curiosa. Explique para ela, compartilhe, isso é uma coisa que eu falo muito, compartilhe com as pessoas que são importantes para você os seus objetivos com a coisa. Venda, né? De certa forma, venda o seu objetivo. Tem muita gente, Leandro, a Jana, querem ir para o Canadá. Explique que você quer ir para o Canadá. Tem gente que não é um motivo palpável, do tipo migração, do tipo passar em um exame de proficiência, simplesmente porque quer se sentir vivo. Mas explique para sua família, para os seus amigos, que você quer se sentir vivo e que aquilo faz você se sentir vivo. Exatamente. Porque ninguém vai te julgar, tipo, você fazia mountain bike, né? Ninguém Isso. ia te julgar, tipo, nossa, para que você faz mountain bike? Ninguém ia falar isso. Hoje em dia você deve ter outros hobbies, outras coisas que são importantes para você e que te fazem se sentir vivo. Sim. Então, cada um. Só que assim, a nossa dificuldade às vezes é expor isso para o mundo, explicar. Olha, eu gosto de fazer francês, eu faço francês, porque para mim é importante eu me sentir vivo, eu sentir que eu tenho capacidade, porque eu quero ouvir as músicas, eu quero ver as séries, enfim. E a outra coisa que eu lembrei é muita gente aprende francês porque o marido ou a mulher, normalmente é o marido, mas muitas vezes é a mulher também, ou a namorada, ou o namorado, enfim, é francês. E aí fica muito Olha só. frustrado porque fala que o parceiro, a parceira, não consegue ensinar francês para eles. E de fato, não vai ensinar francês, porque aquela pessoa não é professor de francês. Mas isso vai gerando um atrito na relação. E o atrito é ou a pessoa corrige demais ou a pessoa corrige de menos. Quando a pessoa te corrige, não ache que a pessoa está te julgando, falando que E você está quem não falando mal. sabe ensinar comete erros, né? É isso que você está Exato. falando. E por outro lado, se a pessoa não te corrige, porque às vezes ficam irritados, tipo, ai, meu marido nunca me corrige. Entenda que ele está dando foco na comunicação. Ele não está se importando se você está falando perfeito ou não está falando perfeito. Ele Está se precisa comunicando. exatamente se comunicar. É isso, esse é o foco. Então é a gente mudar esses focos, né? Isso só para fazer um paralelo aqui com o que você estava Não, mas falando. tem toda a razão, porque o que é importante para mim não necessariamente seria importante para você. E o que é importante para você, com certeza não vai ser importante para a maioria das pessoas que você se relaciona.
né? Então, assim, as pessoas precisam aprender que o que eu quero, o que eu gosto, tem que ser levado em consideração e não pertencer àquele efeito manada, né? Eu vou tomar essa decisão porque todo mundo toma, então talvez seja o melhor. Eu tenho que aprender que o que eu gosto e as minhas prioridades são importantes para mim. E o que as pessoas acham disso, isso é importante para elas. Para mim vai servir como uma informação só. E aí eu vou construir meu sentimento. E não vou deixar com que isso influencie no meu sentimento, enfim, tá? Eu vou fazer uma comparação, não sei nem se isso engaja ou não, né? Mas, de repente, você ensina francês e todo mundo fala assim, não, mas não é melhor aprender inglês? Poxa, mas não, eu acho que é francês. Se você acha que é inglês, legal, essa é a sua opinião, né? E as pessoas às vezes têm que entender que precisam se respeitar nesse ponto. E esse é o ponto de construção mental que cada pessoa precisa alcançar para não desenvolver o que gera submissão, que é aquele medo, né? A gente chama de pensamento retilíneo. Você sente alguma coisa ruim, já acha que vai dar um pânico, que vai gerar uma ansiedade e que alguma coisa ruim vai acontecer lá na frente. Que alguém não vai gostar, que não vai dar certo, que você não vai pertencer ao grupo e não vai se sentir bem. Percebe que esse pensamento, essa via mental é única e gera ansiedade? É preciso então que a gente construa novas vias mentais para que você saiba que o que é seu, sobre você e para você é importante para você e não para outras pessoas. E ninguém precisa ficar se explicando para ter razão naquilo que quer. Sabe? Então, as pessoas só precisam saber que o que é importante para elas depende delas e é para elas. Não tem que ficar se explicando para ninguém, porque corre o risco ainda de serem banalizadas, né? Como você mesmo disse, sabe? De as pessoas ficarem ridicularizando aquilo que você quer, que acha importante para você. É ou não é? Por Uhum. exemplo, hoje de manhã você levantou e colocou essa blusa branca. E aí? E se teu marido acha que de repente essa blusa é feia? Ou se algum aluno seu, se você se preocupar com isso, mas e se algum aluno achar que essa blusa branca é feia? Melhor colocar vermelha então, porque eles vão gostar mais. Percebe que não tem sentido? A gente não pode viver submisso aos sentimentos de outras pessoas. Então, o que gera ansiedade, às vezes, é construído essa barreira, até mesmo pela nossa construção emocional, por não saber como criar novas vias mentais, né? E, de novo, é uma coisa simples. Se eu falar, parece simples. Mas como é que a gente faz isso? Esse é o ponto da coisa. Como a gente constrói isso? É isso que eu tento levar para as pessoas e transformar aí, né? O que a gente chama do processo educacional. É a mesma coisa que você, da mesma forma que você ensina o francês, que é transformar o que é consciente, a gente precisa gastar tempo e energia até que seja subconsciente, até falar e conseguir se virar, comunicar em francês dessa forma. Então é dessa forma que a gente aprende a treinar nossa mente, a construir novas vias mentais e se livrar aí de tudo que gera ansiedade. Da mesma forma que uma pessoa que, por exemplo, né, você pode usar como estímulos, uma pessoa que vai viajar para a França e te procura, ela se sente mais estimulada a aprender o francês. Ou então tem uma namorada que fala francês, mas não consegue ensinar para ele. Então ele precisa te procurar, usar esses estímulos como pontos principais de aprendizagem para poder desenvolver uma habilidade nova. Total. E quando a gente desenvolve uma habilidade nova, automaticamente a gente está construindo. Você usou várias vezes a palavra construção. Eu gosto dessa palavra porque as pessoas acham, eu falo muito assim, não é mágica, é método. E as pessoas acham que, tipo, vou aprender francês, basta me inscrever em qualquer cursinho, ou comprar qualquer apostila, ou comprar qualquer livro e pronto, vou sair falando. Isso não é assim, porque se trata de uma construção. E quando você começa a construir alguma coisa e não faz os fundamentos de forma sólida, ou não pensa que em determinado momento pode acontecer alguma coisa, se você não tem clareza de qual é o passo que você precisa dar, o próximo passo, sempre, tende a ser algo que você vai desistir no meio do caminho. E quanta gente não desiste de idiomas, por exemplo, no meio do caminho? Não porque... E aí eu gostei do que você falou sobre simples e fácil. É fácil aprender um idioma? É simples. Fácil não é.
Fácil, você precisa executar o passo a Sim. passo para chegar àquele resultado final. E sabendo que também tem uma outra coisa que eu falo sempre é aprender um idioma, conseguir falar um idioma novo, não é uma corrida de 100 metros. Que você dá toda a energia no começo, assim, e pronto, acabou. É uma maratona. O que acontece na maratona? A pessoa fica com uma bolha no pé, a pessoa vê os outros passando, a pessoa acha que o tempo não tá passando, que não chega nunca. E você precisa desenvolver esses mecanismos que façam com que você continue em movimento. E eu acredito que Exato. com a ansiedade, aí que seria legal você falar um O pouquinho sobre importante isso. é o importante é não parar, né? Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só tem que ser melhor do que você um pouquinho a cada dia. Né? Tem até Uhum, aquela frase que fala que é sem pressa e sem pausa, né? O uhum, importante é não parar e ter o seu desenvolvimento aí. totalmente. As pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade muito grande nesse desenvolvimento da habilidade, tá? Eu vou dar um exemplo claro agora, clássico, para todos os exemplos aí das pessoas ansiosas, né? É toda a luz do fim do túnel, já ouviu essa expressão, né? Então as pessoas, isso vai encaixar perfeitamente com o que você falou. As pessoas estão lá no túnel, perdido e escuro. Aí elas começam, poxa, vamos colocar no francês. Eu preciso aprender o francês. Então aí eu conheço você, o seu método e já começo a aprender algumas coisas. Eu vejo a luz no fim do túnel. As pessoas ansiosas que não sabem se virar nisso me conhecem, vê a luz no fim do túnel. O erro comum é achar que elas já sabem tudo, não precisam mais de ajuda ou de ajuda de um especialista, de alguém que saiba, porque senão, poxa, minha namorada que é francesa pode me ensinar muito melhor, mas ela não sabe como. Ela não é professora, como você disse, né? Então a gente precisa de ajuda de um especialista. E olha só, ver a luz no fim do túnel, por mais impressionante que seja, ainda não resolveu o seu problema. Te deu a direção, mas você precisa de alguém que te guie através desse túnel para que você saia por aquela luz. Quando você sair por aquela luz, aquela saída, tem uma luz, tem uma saída, quando você sair desse túnel, aí sim você está superando as expectativas, superando a ansiedade, aprendendo francês, seja qual for o exemplo. Né? O erro mais comum das pessoas é estarem vendo a luz do fim do túnel e simplesmente desistirem do processo, já achar que está bom, que já estão treinadas o suficiente, ou para ficar livre da ansiedade, ou para falar francês, ou para qualquer outra nova habilidade. E aí acaba acontecendo o quê? Volta para o fundo do túnel, talvez até mais profundo ainda, porque vai criar aquele sentimento de, poxa, incapacidade, não consegui, não dá certo, a minha vida é assim mesmo. E aí lembra o que eu falei? Acaba se acomodando com o ruim. Ah, tá Uhum, bom, tá ruim, mas tá bom porque podia ser pior, vai ser assim, então eu vou pensar positivo e o bom vai ser o ruim para sempre. uhum, Percebe que isso machuca mais cada pessoa? Então é uhum. muito importante que as pessoas saibam assim, ó, poxa, eu tô no fim do túnel, então eu não sei alguma coisa. Então agora eu tenho o norte, eu vejo a luz no fim do túnel. Eu tenho a Elisa que pode me ensinar francês e eu vou aprender, porque olha quantos alunos ela me mostra que eu sei que já aprenderam com ela. Mas essa luz no fim do túnel não quer dizer que eu já esteja apto para, pelo menos, me comunicar ou falar. É preciso que eu siga todas as regras dela, as metas, para que eu alcance essa saída por lá. Que eu aprenda o suficiente para poder sair desse túnel, me livrar da ansiedade. Quando a gente tem essa mente treinada, fortalecida e preparada, aí sim a gente consegue se livrar da ansiedade ou, né, o básico para poder se virar no francês ou falar francês, depende do objetivo de cada uma, né? Algumas pessoas querem só se comunicar, outras pessoas querem falar perfeitamente, outras pessoas querem poder estudar termos científicos para poder escrever pesquisas para mestrado, doutorado, sei lá, entendeu? Cada um tem um objetivo, né? E até mesmo para quem está aprendendo francês, o teu objetivo é o teu objetivo, importante para você, e o meu objetivo vai ser importante para mim. Então a gente tem que saber nunca se limitar pelo que outras pessoas acham ou querem, né? Ou não se deixar levar por submissão daquilo que você não alcançou ainda. Então sempre esse processo de aprendizagem é muito importante, né? Para que a gente consiga se livrar disso tudo e não voltar para estaca zero, né? E mais um paralelo, Renato, todo mundo que tá aí. É como se, eu quero ser menos ansioso, mais feliz. Às vezes, né, quando a pessoa
está estudando francês, aprendendo francês, o que ela pensa? Preciso falar francês. O que eu vou fazer? Decorar verbo, ficar decorando regra. É como se eu quero ser menos ansioso, mais feliz, eu preciso sorrir mais. E a pessoa ficar se forçando a sorrir. Isso não necessariamente vai fazer a pessoa, de fato, ter aquele sentimento, né? É claro que teria que ser na outra ordem. Ela tem que fazer outras coisas que vão fazer com que ela passe a sorrir mais. Então, quando a gente fala de idioma, é um pouco a mesma coisa. Muitas vezes, a maior parte das pessoas acham que precisam ir pelo caminho que não é exatamente aquilo que vai ensiná-la. Elas esquecem que, no fundo, é a comunicação que importa. É aquilo, por exemplo, o Leandro, que está aqui, que me falou que estava num platô, e aí eu falei para ele, Leandro, vai procurar, para de ficar noiado com um verbo, com um negócio, vai procurar o que você gosta. Por exemplo, no seu caso, você teria que pesquisar coisas sobre ansiedade, sobre se sentir mais pleno, sobre esporte, que você acha que ainda gosta, né, de assistir esporte. Poxa, demais. Então, o que é que você gosta na sua vida? Se alimente dessas coisas. Se você não se alimentar dessas coisas, todo percurso para qualquer lugar será penoso. Exato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a abrir espaço, porque parece que o mundo nos convoca a acertar. E, na verdade, só dá certo na vida, se você olhar, nossa, fulano deu certo na vida. Quando você admira alguém, são pessoas que não estão tão ligadas em acertar, mas em tentar. E aí Na passo verdade, a passo. a gente só fica bom naquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Naquilo que dá prazer pra gente. Então, fazer Exato. alguma coisa porque outra pessoa acha importante e te leva àquele caminho, isso aí talvez, quando a gente era criança e, né, os nossos pais nos davam a direção, mas a gente passa pela adolescência, assume as rédeas da vida e tem que ter controle disso tudo para saber se eu gosto, eu posso me dar bem, né? E se outra pessoa me leva, me conduz por esse caminho, pode ser que esteja jogando contra mim mesmo nesse processo, né? Então, poxa, por que eu nunca consigo? Por que eu não sou bom? Mas será que você faz realmente o que gosta? E aí cai no que você falou, né? Você está se divertindo com o que você quer fazer ou está fazendo uma coisa que não te leva, né, a ter resultados melhores? Não sente Exatamente. assim? Renato, explica aqui pra galera o que é que você faz exatamente. Porque você Olha contou aqui a só, sua história, mas conta é, aí pra quem tiver hoje interesse. eu ainda uso, né, tudo que eu venho fazendo por quase 20 anos e ainda continuo treinando as pessoas antes através de exercício físico, né? Mas hoje eu treino através desse aporte mental e emocional, onde eu preparo a mente de cada pessoa, depois a gente treina todas essas novas habilidades e conceitos e padrões e fortalece isso como se fosse um exercício físico mesmo. A gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência, né? Então, eu tenho um programa onde eu mentoro as pessoas para se livrarem, superarem todo tipo de problema emocional que gera depressão, ansiedade, medos inexplicáveis, crenças limitantes e tudo mais, sabe? Quero fazer até um convite para o pessoal que está escutando a gente aqui agora. Segunda-feira, dia 23, eu vou liberar um curso totalmente gratuito aí sobre como dominar a ansiedade, que é onde eu vou mostrar essa possibilidade de construção mental, né, um pouco além disso tudo que a gente começou hoje. Eu chamo sempre de empilhamento de conhecimentos, né? É igual quando a gente vai aprender a nadar. Não sei se né, quem está escutando a gente sabe nadar ou não, mas é impossível que você pegue uma pessoa e jogue na piscina e fale, nade. Primeiro é preciso que a gente ensine a respirar fora da água e fazer bolinha dentro da água. Depois coloca uma prancha, ensina a boiar. Depois bater o braço, depois bater a perna. São fundamentos. Depois a gente junta tudo isso para ir treinando e melhorando até ficar fortalecido nesses padrões todos e aprender a nadar. Então é dessa mesma forma que a gente treina a nossa mente, aprendendo padrões, né, conceitos, que juntos depois vão fazer toda a diferença nessa construção de uma mentalidade mais fortalecida, né, treinada e fortalecida, para poder viver livre da ansiedade. Né? Isso é uma parte de construção mental e emocional. E é isso que eu faço com as pessoas hoje. É legal que você assista a aula, possa fazer as anotações, assistir de novo, poder indicar para uma pessoa. É muito legal, eu sempre indico, não sei se você usa isso, né? Mas quando a gente indica para outra pessoa e conversa sobre o seu novo aprendizado com outra pessoa,
é muito legal porque você se atenta a detalhes que você não teria se atentado se não estivesse conversando com outra pessoa. Então, quando você Total. tenta conversar com outra pessoa, você se atenta a muitos detalhes e aprende dobrado. Você sente isso também com os Sim, participantes do sim, francês e sim. tudo mais? Muito. Porque, inclusive, né, francês é comunicação. Não é uma coisa que você guarda para você, é uma coisa que você. É um conhecimento que você adquire, uma competência que você adquire, que você constrói para usar. Ninguém aprende francês para guardar na gaveta. Todo mundo quer falar Exato. francês para usar. Então, se você já consegue, no seu processo de aprendizado, de contato com a língua francesa, já trazer esse contato junto com outra pessoa, você vai ter mais oportunidades de treinar, de testar. Exatamente. E a gente fica bom naquilo que a gente faz com maior frequência, né? Então, quer falar francês? Tem que praticar. Né? Quer viver Exato. de ansiedade? Tem que praticar. Esse é o caminho. Exactement, merci beaucoup, Renato. Muito obrigado, a galera tá Que adorando bom. aqui. E vamos lá, gente, sigam o Renato, que vocês vão aprender muito. Hoje foi só um começo e tem muita gente que está grata pela live. Ela vai ficar salva aqui e Que espero bom. vocês amanhã, às 18 horas, na grande missão Francês Ativo. Renato, muito obrigada e bom percurso aí para você. Un gros bisou. Eu que Beijo. agradeço. Gratidão total. Gratidão a todo mundo que esteve com a gente aqui por 1 hora quase, né? Um beijo grande a todos aí. Ótimo final de semana. Um beijo aos seus aí. Obrigado pela Olha o oportunidade, meu Elisão. lá, ó. Olha o meu baixinho lá atrás, ó. O que você Isso é tá o que faz fazendo? isso é o que faz a vida da gente ter sentido, Você né? tá fechando a porta? Isso faz a vida ter sentido, né? Com Com certeza. certeza. Bom, Que muito bom. obrigada, Renato. Um beijo grande. Bom Beijo, final de semana. Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.